Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje falaremos sobre o sentido da visão, focando no mecanismo de transdução que se dá na retina e na chegada da informação ao córtex sensorial. O sentido da visão possui importância crucial na vida humana e animal. É este sentido que nos permite observar o ambiente ao redor, distinguindo cores e determinando se o objeto está próximo ou longe. A visão exerce grande influência na proteção do animal, como, por exemplo, quando ele observa se o inimigo está à espreita. Ela está envolvida inclusive na capacidade de escolher parceiros, já que a linguagem corporal representa grande influência na impressão que temos de alguém. É, portanto, um sentido que pode influenciar bastante na nossa vida, influenciando nos demais sentidos. O sistema visual tem como principais órgãos os olhos. Na estrutura do olho temos a córnea, que é a estrutura mais externa responsável por focalizar a luz e proteger o olho contra traumas. A esclera é a parte branca ligada à córnea, com função de proteção e de manter o formato do olho. A conjuntiva é uma membrana transparente que recobre a parte branca do olho e protege e lubrifica. Já a íris é a parte mais escura do olho, ela que dá a cor dos olhos e possui músculos que controlam a abertura e fechamento da pupila, em função da luminosidade do ambiente. A lente do olho é chamada de cristalino e é a estrutura que, junto com a córnea, direciona os raios de luz para a retina. Como vemos no esquema, a retina é constituída por 3 camadas. A primeira delas é a camada mais externa de células epiteliais pigmentadas, que contém grânulos de pigmento, a fucsina. Esta camada possui como função absorver reflexos prejudiciais dos raios luminosos no interior dos olhos. A segunda camada é formada pelas células fotossensíveis, que são os cones e bastonetes. São eles que irão transformar a energia luminosa em estímulo nervoso, que será conduzido ao córtex cerebral. Os cones estão mais presentes nas regiões mais centrais da retina, principalmente na região da mácula, dando a sensação das cores e nitidez à visão, principalmente visão diurna. Já os bastonetes são mais difundidos na região da periferia da retina, não sendo sensíveis à cor, mas sim à luminosidade, ou seja, são os responsáveis pela visão noturna. A terceira camada da retina é formada por células ganglionares, que terão como função selecionar e conduzir estímulos das células sensoriais até os centros nervosos superiores. Agora que entendemos a estrutura da retina, podemos entender um pouco mais sobre como funciona a transdução dos fotorreceptores, que possuem em sua composição a proteína rodopsina. Como visto em A, no escuro, a rodopsina é inativa e a concentração de AMP cíclico está alta, mantendo os canais iônicos abertos. Isso gera a liberação de neurotransmissores para os neurônios bipolares. Em B, vemos que a presença de luz causa o descoramento da rodopsina. A opsina diminuirá os níveis de GMP cíclico através de processos bioquímicos, o que causa o fechamento de canais iônicos e a hiperpolarização da célula fotossensível. Isso significa que no claro ocorrerá a redução da liberação de neurotransmissores. Por último, em C, vemos que na fase de recuperação, o retinal irá se combinar com a opsina para formar a rodopsina e retornar à fase inicial. Como consequência da fototransdução, as células bipolares aumentam o nível de despolarização e excitam os neurônios ganglionares a dispararem mais potenciais de ação pelas suas fibras aferentes, que formarão um nervo óptico. Agora falaremos sobre a via visual sob uma visão mais geral. A via visual começa na retina com os fotorreceptores. Os neurônios ganglionares irão formar o nervo óptico, que é o segundo par de nervos cranianos. Os 2 nervos ópticos se encontram no quiasma óptico e logo se destacam para formar os tratos ópticos. Estes terminam no tálamo, nos núcleos geniculados laterais. Em seguida, os neurônios talâmicos partem para o córtex visual. O córtex visual primário é chamado córtex estriado e funcionalmente está organizado em módulos, sendo que cada módulo contém milhares de neurônios. Assim, cada módulo recebe e analisa um determinado aspecto de uma pequena região do campo visual e que será depois associado em outras áreas corticais. É importante citar que ao nível do quiasma ocorre decussação parcial das fibras. Dessa forma, as fibras nasais de um mesmo olho cruzam para o lado oposto, já as fibras temporais se mantêm do mesmo lado. Como consequência disso, no núcleo geniculado lateral e no córtex de um lado, por exemplo, o lado direito, chegam impulsos da retina nasal do olho esquerdo e da retina temporal do olho direito.
Na prática, isso significa que o córtex do lado direito toma consciência do hemicampo visual temporal do lado direito e do hemicampo temporal do olho esquerdo.